Fala bastante no bom sentido. Que é até minha baratinha. É tudo verdade, viu? Verdade. Eu duro que é verdade, meu. É verdade, não menti em nada. Aliás, arrumei agora o Miguel, filho. Miguel o quê? É o meu gatinho, um gatinho que eu achei. Você sabe qual é o maior carinho dele comigo? Trazer baratinha pra mim. Elas vivem na boca. Nossa, menina. Ah, o Miguel Tanto ele é saiu diferente. correndo como os outros, tudo correndo até de madrugada. Ele traz pra mim na boca. Sabe, o Miguel? Então ensina, menina. Não tem problema. Só Sério. eu não vou repetir a entrevista, tem toda a história das marcianas bem, naquela tem, entrevista. tem. Lá de trás, na outra, se quem quiser assistir, tem lá também. A gente vai falar de algumas coisas aqui. Mas só para recapitular, bem resumidamente, as marcianas surgiram quando? Qual que foi a ideia? Bom, eu te falei que tudo começou eu com a minha irmã, Ivete Ivone, tem aquela história. Eu não aceitava, porque minha irmã Ivone e eu Ivete, por quê, né? Desde pequenininha, então. E depois teve toda aquela história que eu já contei aqui, da minha e dela, né? Aí, quando a gente conseguiu, com muita dificuldade, lá na Copacabana, teve nossa melodia preferida, que deu para nós, que fomos a primeira, sabe que essa pessoa vai desmentir também? A primeira dupla feminina a ganhar disco de ouro e de platina. Vocês são quantas irmãs? 3. 3. Hoje nós somos em 10. Pareceu tanto irmão depois que meu pai foi, menino. É, né, menino? Então. É verdade. Algum de verdade? Ué, eles diz, né? Ganhou na justiça. Bom, estão tudo aí tentando. Parece o Zé Rico. O Zé Rico toda hora parece A alguém. única que não entra na briga sou eu, mas o resto tem uns irmãos bravos aí. Então, 3 meninas. A Ana Maria, né? A Ivone, que cantava comigo, e eu, né? A Den, ela tocava acordeon. Quando você cantava com a Ivone, o seu pai apoiava. Demais. Entendi. Meu pai, minha mãe apoiava. O problema foi... Porque era tudo eu e ela, desde pequenininha, né? Aí depois ela que não quis, não foi eu que não quis, foi ela que não quis. Então eu segui, sabe? O nome você continuou. O nome foi numa brincadeira, porque era Ivete Ivone, foi lá na casa, porque o seu Rosvaldo da Copacabana... Pai da Ed Cury. É, uma pessoa que eu tenho, nossa, muito carinho, muita estima, sabe? A pessoa que deu oportunidade, não só para as marcianas, mas para muito artista, sabe? Então, ele confiou em nós. E foi quando a gravadora estava em concordata, a pior fase, né? E ele falou para nós, na hora que a gente ia sair, não, dona moça, tem nome? Porque ele foi muito justo com nós, falou, não vou gravar vocês, porque a gravadora está passando uma fase aqui e tal, então não vou gravar, não vou mentir para vocês. Mas vocês esperar daqui 1 ano, eu gravo vocês. Mandou nós cantar a música que nós nem tínhamos ensaiado, que eu te falei que as cordas do violão estavam erradas. Aí nós indo embora, ele falou, moça, qual é o nome da... Aí eu virei para trás e falei para ele, As Marcianas. Falou, gostei. Tá, ficou, sabe? Aí chegou em casa, a gente... Lá, até foi na casa da minha irmã, da Ivone. A gente tava na escolha de nome e tal. Não, essa não é As Marcianas, né? E foi o do Marciano, sabe? Aí foi o único que gostou, que apoiou. Eu falei, então não deixa ser também uma homenagem pro Márcio. Né? Com certeza. E ficou, sabe? Parece que os anjos aquela hora falaram amém. E meu pai tinha uns amigos que ia lá e tirava sarro. Sabe? O João do Reno. Chegava e falava, e aí, Marciana, cadê o ZT? Aí você me paga, ó. Verdade, ele tirava sarro. Tirava mesmo. Mas tudo bem, a gente tá aí, né? Mas aí você montou com a sua irmã dupla. Aí era deu eu. um nome. E seu pai ainda apoiou. Não, aí tudo bem, né? Aí, pelo amor de Deus. Mas aí foi ela que não quis, né? Aconteceu uns negócios mais do lado dela aí no meio do que eu. E foi aonde a gente estava com o Amaral também. O Amaral ele tem um caminho para seguir. Ou você lê a cartilha ou não lê. Né? E começou a dar uns certos problemas, né? Então ela não quis. Ela falou, eu vou parar. E ela queria seguir sozinha. Aí que seu pai emburrou com você. Não, aí meu pai queria, mas porque o nome, o pessoal já, né? E que eu desse o nome. E eu, gozado, e eu fui falar pro meu pai, para minha mãe, não tinha que dar satisfação, mas fui. Fui lá, não sei se foi no sítio, onde foi. Aí eu falei que a Ivone não queria mais, tudo bem e tal. E eles não esperavam que eu ia seguir, né?
Quando meu pai ficou sabendo, meu Deus do céu. Aí uns falavam que eu era isso, que eu era aquilo, né? E aí meu pai veio, eu falei, não, a coisa não é bem assim. Sim. Sabe, eu louco, eu vou em frente, cada um segue. Aí fui embora, o Amaral vestiu a camisa também, eu também. Sabe, a gente é muito sério, né? É uma vida, uma história a nossa carreira, né? Então não vou deixar que nada. E minha irmã, eu sou fã dela, canta demais. Muito. Sou fã dela, mas ela segue o caminho dela, eu sigo o meu, né? Eu perto da minha irmã, já, Calma. sabe, não. Igual Mas eu, estou nem me aqui, atrevo. né? Nós estamos aqui, né? Aí, sua Você irmã, não, você é outro papo, você canta pra cacete. sua irmã Nossa. saiu, você colocou quem? Não, aí a Maria José do Jornal Sertanejo, que tinha o Jornal Sertanejo, né? Muito amiga da gente e tal. Aí ela foi e falou para o Amaral que tinha uma pessoa que ela queria ajudar, né? Essa pessoa já tinha conseguido alguma coisa na vida, mas tinha pisado na bola com muitas coisas. Inclusive, eu não vou nem citar. Aí eu não conhecia essa pessoa. Aí ela falou com o Amaral. Quando o Bolinha ficou sabendo, o Bolinha chamou o Amaral, inclusive eu estava junto. Aí o Bolinha falou uns negócios para o Amaral, falou, não, aqui é o seguinte, se lê minha cartilha, né, tudo tem que estar... Aí tudo bem, aí deu aquele... Foi legal pra caramba, mas aí, com muito tempo começou a aprontar, né? E dupla é o seguinte, principalmente mulher, né? Se um faz, não é só aquele, é as duas, né? Ainda mais nós, que é as Mulher, né? Marciana. É a mulher das Não Marcianas. é fulano e cicrana, né? Então, e aí o Amaral, né? E eu segui a cartilha até hoje. Né? Ele arruma namorada, elas ficam ruins, ele arruma mulher, elas acham, elas ficam bravas comigo, você sabe. Né? Eu não tô nem aí. Oh! Né? Imagina, gente, que é trabalho. Né? Porque eu tenho esse meu jeito, eu sou assim, sabe? A Adriana sabe disso. Aliás, a Adriana é a mais marciana de todas, né? Que a minha irmã foi 6, que a outra foi 5, que a Ilane 4 e 21 com ela. Então você faz 21, a conta. né? Porra, é muito. Então, eu sou desse jeito. Se eu não tiver legal, você sabe que eu não estou bem. Se eu tivesse, você já... Se você perguntar alguma coisa e for aquilo, eu falo mesmo e pronto. De vez em quando a Amaral pega no meu pé, fica brabo e tal, mas quando eu vi já foi também. Só que eu sou aquilo, eu sou autêntica, sabe? O que eu ia falar, eu não sei se você assistiu, saiu o filme do Ney Matogrosso. Essa semana passada. É o filme mais visto hoje na Netflix. Aí eu fiquei sabendo. E mostra a relação péssima que ele teve com o pai dele, que não queria filho artista de jeito nenhum, nem artista nem gay, ele era os dois. Então, assim, é a vida inteira. Depois, no final, acaba tendo o perdão ali, mas eu acho que ele deu entrevista esses dias, acho que ele nunca resolveu isso na cabeça, e é porque o pai era totalmente contra filho artista. Exatamente. E aí o negócio caminha, mesmo ele sucesso, a relação nunca foi maravilhosa. Eu morria muito, a gente tinha muito medo. Minha irmã não, ela nunca teve tanto medo, mas eu morria de medo do meu pai, muito. Tinha um medo assim, e eu acho que fui a única filha que meu pai falava e eu abaixava a cabeça. Eu só não abaixei a cabeça pra música, sabe? Só não abaixei a cabeça pra música. Que no fim, aí ele chegou na minha frente e falou, afinal de contas, na realidade, a única que puxou pra mim foi você. Engraçado, eu ia falar isso. Assim, Ele um grande falou orgulho. Você faz a segunda voz, é o que eu gosto. Se usa franqueza, sabe? É aquilo ali. Falou, a única que puxou pra mim, no caso ele, né? Tudo bem. Quantas vezes eu vi, ele chegava no lugar, às vezes a gente estava, ela não sabia que ele ia. Aí o pessoal falava, teu pai tá aí. Meu pai? Ai, Adriana do céu, deixou ele pra ele, não pode nem imaginar que eu fumei. Nossa, ela não podia fumar. Ela corria dele. Meu pai. Ele sabia, mas nunca fumei perto dele. Nossa, ela tinha medo medo. de Ela tudo. ficava até De tímida, tudo, sabe? nossa. Assim, ela mudava quando ele estava perto da gente. Ela mudava, ela ficava... Ela não é a Celina que ela era. Perto dele, ela ficava tímida. Você sabe que quantas vezes eu isso? Eu tenho loucura, assim, pro violão e tal, né? Principalmente viola. E meu pai tocava viola e bem. Mas se nós pusesse a mão, rapaz de Deus, era o fim. E eu sou traumatizada até hoje com isso, você acredita? Eu tenho vários violão, tenho viola, tenho
violino dele, tenho tudo, mas, nossa, eu tenho um negócio, sabe? Não consigo. Mas é coisa que eu guardo, né? Na época Da tu infância. batizou, né? Coisa que a gente guarda, né? E história, às vezes eu tenho memória das coisas, né? Que eu lembro dele. Essa semana mesmo eu lembrei daquele bonequinho na estrada. Ah, foi Minha mesmo. mãe me deu um cacete, filha. Por causa daquele, olha, às vezes eu até esqueço, falar. Um bonequinho que o meu pai me deu, minha mãe era muito ciumenta, sabe? Ela tinha uns ciúmes do meu pai. E eu não sei se você já viu, é 2 pauzinhos, tem um bonequinho no meio, você aperta e ele pula. Ele Sim. pula assim, sabe? É. Então, Ele meu pai gira. estava saindo para viajar e eu saí no portão, né? E aí o homem ia passando na rua vendendo aquilo com uma taubinha que faz tec, tec, tec. Sei, até hoje. Aí eu tava olhando, aí meu pai olhou para mim e falou, quer um, filha? Aí eu baixei a cabeça, fiquei quieto, que eu tinha vergonha também. Ele comprou e me deu, minha mãe no portão. Quando meu pai virou a esquina, minha mãe catou aquele negócio, quebrou inteirinho em mim, rapaz. Foi. Ah, me contou isso, eu falei, sério? Minha mãe quebrou em mim. Por quê? Não. Aí meu pai chegou de viagem, né? E meu pai tinha costume, ele almoçava, tal, eu ficava sentado do lado. Ele deixava, mas nem que fosse um grão de arroz, ele deixava para mim, né? Que eu ficava olhando assim. Aí ele perguntou para mim, cadê o bonequinho que eu te dei? Minha mãe falou, você virou a esquina, ela quebrou. Menina, eu no pensamento calma com a minha mãe. Foi verdade. Então é coisa que você não esquece, né? Eu não esqueço. Toda vez que eu vejo, eu falo, Padreira, nossa, tem uma história disso daí. Que marca muito, né? Marca demais. É, o trauma do medo, assim, de quando você é pequena, parece que A minha mãe era demais. muito ciumenta, mas muito. E mãe de artista ainda, imagina. Meu Deus. Minha mãe tinha uns ciúmes do meu pai. Nossa Senhora. Até O- da gente com ele. Até de vocês. Até de O nós. bonequinho é um caso, né? Até da gente.